Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma segunda-feira para mais uma aula de matemática. E aí, quem lembra o que aconteceu na aula de matemática passada? Quem fez as operações que nós deixamos então de tarefa para a aula passada? Quais eram as operações então? As operações de subtração. Isso mesmo. Então, para essa segundona, para nós começarmos dando sequência ao conteúdo, nada melhor do que nós corrigirmos, então, as 4 operaçõezinhas que nós fizemos na aula passada, certo? Então, vamos lá. Aqui o professor vai colocar, então, as operações e nós vamos começar a realizar, tudo bem? Então, vamos lá, ó. A primeira operação, então, era qual? 12 menos 10, correto? Então, olha lá. Nós temos que sempre montar a operação, colocando unidade embaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Então, 12 menos 10 de 2. Eu tenho alguma coisa para tirar embaixo? Não tenho nada, né? O zero ali, ó. Então, continuo 2, correto? E aí, de 1 tira 1, fica 0. Então, esse resultado aí, quem colocou que era 2, acertou, correto. Isso mesmo, muito bem. A próxima operação, quem lembra qual que era? Então, era 25 menos 20. Então, vamos lá montar novamente aqui do ladinho. Monta lá. Então, olha assim. 25 menos 20 vai me dar o quê? De 5, eu tenho alguma coisa para tirar embaixo? Não tenho nada, né? É 0. Então, fica 5 mesmo. De 2, tira 2. Eu continuo com 0. Então, de 25 tira 5, olha lá que facinho. Tenho 5. Isso mesmo. Agora, a próxima era 7 menos 7. Mais fácil ainda. Pego lá minhas 7 tampinhas, coloco ali e faço 7 menos 7. De 7 eu tiro 7 tampinhas, fico com 0, né? A mesma coisa, eu posso ter a lógica. Se eu quero comprar, eu tenho 7 reais e devo gastar 7 reais comprando alguma coisa, eu fico com 0, com nada. Próxima continha, então, próxima subtração foi 5 menos 3. Então, 5 menos 3, o meu resultado, eu tenho 5 em cima. Coloca aqui na mão, hein? 5 menos 3, é só baixar os dedos. Ficou 2, e ó, valeu, hein, galera? Então, ficou 2, correto? Certinho. Para a sequência da aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte. O que nós vamos fazer hoje, professor? Então, hoje nós vamos aprender 2 teminhas, tá? Nós vamos aprender o que é sucessor e antecessor e também uns números chamados de números ordinários. Meu Deus, o que é isso? Então, olha lá. Esses números ordinários... vocês já... Porque até agora nós estamos aprendendo números naturais. Então, nós vamos dar uma entradinha nesses números aí, mas é só por base de conhecimento, tudo bem? Então, olha lá. Para começar, então, agora a tela aqui vai encher de número toda, que nós vamos, então, continuar contando. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... até o número 50. Chegamos ao número 50 aqui, então, isso o que nós temos? Nós temos uma sequência numérica, certo? Acho que alguns professores já devem ter pedido para vocês fazerem. Então, a sequência numérica de 0 a 30, de 0 a 50. Então, olha lá, aqui na nossa tela nós temos, então, a sequência de 1 a 50, correto? De 1 a 50. Então, é muito fácil agora eu saber qual é o antecessor e o sucessor desses números. O que é antecessor? Antecessor é aquele número que antecede ou o que vem antes daquele desejado. Então, por exemplo, vou pegar aqui o 30. O 30, então, quem vem antes do 30? Quem vem antes do 30 é o 29. E aí, então, nós temos que o 29 é conhecido como antecessor. E o sucessor do 30 seria o que vem depois. Então, o que vem depois é o 31. Tá, apaguei isso aqui agora tudo. E nós vamos, então, ver a parte didática disso. Como que eu descubro o antecessor e o sucessor de qualquer número sem ter que fazer esse monte de número aí? É só eu usar as 2 operações matemáticas que nós já aprendemos, que é a adição e a subtração. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu quero descobrir o sucessor
sucessor. É só eu adicionar mais um número. Então, por exemplo, eu quero saber o sucessor de 52. Qual que é o sucessor de 52? É só eu adicionar mais um número. Então, eu vou fazer 52 mais 1. Então, o sucessor vai ser o 53, correto? Certo. E para mim descobrir o sucessor? O antecessor, desculpa. O antecessor. É só eu fazer a operação inversa. Qual é a operação inversa? Subtração. Então, eu faço 52 menos 1, que aí eu descubro que 52 menos 1 é 51. Então, eu tenho que o 53, eu tenho o sucessor, que é 54, e tenho o antecessor, que é 52, tá? Na aula de hoje, então, nós aprendemos essa questão de sucessor, antecessor, certo? E o que são números ordinários que o professor começou falando, então, no início também? Números ordinários, todo mundo aqui, eu acho que já participou de alguma competição, certo? Na escola, ou a escola já levou para campeonatos, alguma coisa assim. Então, quando você recebe as medalhas, você fica em que lugar? Primeiro, segundo ou terceiro lugar, certo? Esses números são chamados de números ordinários, isso mesmo. Então, nós utilizamos eles para classificar algumas coisas. Então, principalmente, vocês vão utilizar em questão de competição ou lugares. Por exemplo, eu sou o terceiro da fila. Quer significar que você é o primeiro, segundo, você está aqui, nessa posição, em terceiro momento, tá bom? Isso são números ordinários. Eu vou escrever para vocês, então, aqui na tela, todos os nomes de todos eles até os 10, tá? E nessa parte vocês apenas vão pedir para alguém ler para vocês também ou apenas repetir com o professor. Então vamos lá. Aqui eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, olha lá. Se eu montasse uma fila de 10 lugares, quer significar que, então, quem está em primeiro, ela é o primeiro da fila. Quem está em segundo é o segundo da fila. E isso nada mais é que uma sequência numérica. Mas nós utilizamos de uma forma ordinária. Tudo bem? E olha lá, então, bora para a atividade de hoje. Olha que aula rapidinho, que aula legal que foi hoje. Então, olha lá. A aula de hoje, a atividade vai ser o seguinte. O professor vai também deixar uma tarefinha. Vou colocar aqui 5 números, onde você vai ter que encontrar o antecessor e o sucessor desses 5 números. E eu vou colocar aqui 3 números ordinários que você vai ter que voltar um pouquinho o vídeo e copiar o nome, tá bom? E nisso nós encerramos a aula de matemática dessa semana, ok? Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima segunda-feira, tá? Não esqueçam de fazer as atividades, de dar o seu joinha e de mandar as atividades feitas e tirar as fotos quando vocês realizarem aí na casa de vocês. Tudo bem? Abraços, tenham uma ótima semana e beijão. Tchau, tchau.